Olá, eu sou o João Pedro Prudêncio. Essa é a análise experimental individualizada, uma comparação heurística entre MLR e têmpera simulada. O grupo é composto por eu, João Pedro Prudêncio, e o Felipe da Costa. E esse é um trabalho solicitado pelo professor Alex na matéria de Teoria da Computação. O nosso objetivo aqui nesse trabalho é comparar as duas heurísticas de otimização. O nosso objetivo é contrastar o MLR com a têmpera simulada, né? A gente vai ver que cada abordagem dessa se comporta num problema de escalonamento de tarefas. O problema central que a gente encontra é a minimização dos makespans, ou CMax, no escalonamento de tarefas, né, que é um desafio conhecido pela sua complexidade NP. Os métodos monotônicos, como o MLR, ele vai frequentemente se prender em ótimos locais, porque eles não conseguem aceitar soluções temporariamente piores, né? E a hipótese é que a não monotoicidade de uma têmpera simulada, do algoritmo de têmpera simulada, ele permite escapar desses ótimos locais, né? O que vai levar a soluções de maior qualidade em instâncias mais complexas. Para investigar um pouco essa hipótese, a gente fez algumas configurações que vão nos permitir avaliar o desempenho dessas duas heurísticas em variadas condições. A gente conseguiu testar combinações de diferentes máquinas e tarefas e um número variado dessas instâncias, né? A gente fez mais ou menos 10 réplicas por combinação, que resultou em 300 experimentos, uma média de 300 experimentos, em um ambiente com compilador GCC utilizando a linguagem C. Partindo para as ferramentas de análise, o nosso trabalho é bastante focado na utilização de gráficos. Por exemplo, na parte de métricas de qualidade, a gente utilizou o Boxplot para avaliar a distribuição dos CMAX e identificar a estabilidade estatística entre as soluções. Na parte de escalabilidade, avaliada o tempo, né, de execução e a degradação da qualidade conforme o número de tarefas elas vão aumentando. A gente também monitorou a dinâmica de convergência, observando as curvas de evolução térmica e as taxas de aceitação dos movimentos não monotônicos, além da utilização de heatmaps para identificar a diferença percentual e análise detalhada dos outliers. Partindo um pouco para a análise global, foi revelada uma superioridade muito clara com relação à têmpera simulada. A gente conseguiu observar que o algoritmo de têmpera simulada, ele consistentemente ele vai gerar makespans menores em todas as instâncias basicamente avaliadas. Além disso, a variabilidade dos resultados é notavelmente menor, o que indica uma maior robustez desse algoritmo, né? E a vantagem do algoritmo de têmpera é que ele melhora com o aumento de tarefas, né? O que mostra que esse tipo de algoritmo tem uma escalabilidade bem grande. Então, portanto, a têmpera simulada ele não vai só reduzir o makespan médio, mas também melhora a dispersão. Aqui a gente tem um pouco de uma análise que a gente consegue observar, né, um pouco da distribuição global de qualidade através do Boxplot. A gente consegue já visualizar uma melhora, um desempenho muito grande das heurísticas, né? Então, do lado direito a gente tem o SA, que é a têmpera simulada, a gente já consegue visualizar uma menor dispersão e os valores medianos mais baixos com relação ao MLR que está na esquerda, né? Então, essa menor dispersão, ela indica que ela reforça a capacidade do algoritmo de têmpera na capacidade de aceitar um movimento de piora, né? E isso mostra que essa aceitação, ela ajuda muito, ela é fundamental para conseguir escapar dos ótimos locais e alcançar resultados com uma melhor qualidade. Com relação à frequência dos outliers que a gente teve ali no desenvolvimento, ficou muito grande uma instabilidade presente na parte do MLR, né? Porque ele demonstra uma tendência muito grande de ficar em locais que não são ótimos, em ótimos locais de baixa qualidade, mas a gente também visualizou
outliers na parte de têmpera simulada. Então, por exemplo, na instância de 400, de 400 tarefas com 20 máquinas, a gente notou um outlier bem grande na parte da têmpera simulada. A gente selecionou uma instância de N31M10, N é o número de tarefas e M é o número de máquinas. A gente testou com o MLR e a têmpera simulada. E nisso a gente conseguiu visualizar que mesmo em instâncias de baixo nível computacional, de baixa quantidade de tarefas, a têmpera simulada ela também se mostra um bom algoritmo, que mesmo sendo focado em larga escala, em resoluções de algoritmos em problemas de larga escala, ele se mostrou um bom algoritmo também em uma escala reduzida, bem superior ao MLR, porque justamente o MLR ele tem a dificuldade de encontrar ótimos globais, né, principalmente por questão de não aceitar uma piora, enquanto a têmpera simulada aceita as pioras e consegue encontrar ótimos globais melhores, ótimos locais e globais melhores. Aqui a gente tem uma análise, né? A gente consegue observar um pouco o comportamento de como funciona, de como o MLR fica bem mais disperso com o Cmax final, né? A gente consegue ver uma discrepância muito grande com relação à têmpera do lado direito, que ela fica bem mais alinhada, bem mais conjunto, né? Os valores, e a gente consegue notar daí uma qualidade muito maior. Ele consegue ser mais assertivo ali num range menor de dispersão. Partindo um pouco para as médias quantitativas, a gente confirma, a gente nota um gap de performance muito grande ali presente entre as duas heurísticas, né, onde a têmpera simulada ela vai entregar resultados, né, superiores a um MLR em termos do Mixpan, e a gente também notou uma qualidade média da têmpera simulada diretamente influenciada pelo fator de resfriamento, né, onde os valores maiores, mais altos, produzindo melhores médias. Então, quanto maior foi o nosso fator de resfriamento, melhor foi as médias que a gente conseguiu encontrar de Cmax final. Uma qualidade média aqui por instância, tá? Onde a gente consegue daí visualizar um pouco o comportamento em diferentes configurações, né? E a gente consegue daí observar que as tendências e comparar diretamente as performances do MLR com a têmpera simulada, né? Então lá em laranja, do lado direito de cada barra utilizando a têmpera simulada, e do lado esquerdo a utilização do MLR, né? A gente consegue ver uma discrepância muito grande nos resultados obtidos. Passando um pouco para uma dinâmica de busca, ela revelou 3 fases distintas ali dentro da têmpera simulada, né? A gente teve na fase de exploração global, a alta temperatura ela permite que o algoritmo ele aceita movimentos de piora, garantindo uma diversificação ali na busca do algoritmo, né? E permitiu que ele aceite movimentos de piora, e isso conseguiu garantir daí um aumento ali na área de busca, né? Em seguida a gente teve a parte de refinamento, né? Onde o decaimento térmico ele vai direcionar o algoritmo para uma busca mais intensiva, focando realmente em melhorias. E finalmente daí a gente teve a parte de estabilização e convergência, que é basicamente a redução final da temperatura, onde levou uma estabilização muito boa dos resultados, encontrando um ótimo local de alta qualidade, né? E daí isso diminuiu o Mixpan significativamente. Aqui a gente vai conseguir visualizar isso. Então, em azul é a primeira em questão do Mixpan, e em laranja aqui embaixo a gente consegue daí ver a temperatura diminuindo. Você vê que até mais ou menos a metade do gráfico a gente tem apesar de ter bastante quedas, a gente tem alguns pontos de subida, né? Então ele aceitou melhoras, ele aceitou pioras, e conforme o tempo vai passando ele vai se estabilizando até encontrar um Mixpan final mais polido, assim, entre aspas. Aqui na parte de exploração estocástica, né? Que a aceitação de movimentos de piora é realmente o pilar, assim, da exploração
da têmpera simulada, né? Então esse mecanismo ele vai permitir que a têmpera ela escape de ótimos locais, algo que o MLR ele não vai conseguir, e direcione o algoritmo para buscar ótimos globais. Aqui a gente tem uma taxa de aceitação de piores soluções ao longo das iterações da têmpera simulada. E assim, ó, esse é um dos pilares da têmpera, né? Ele permite que o algoritmo ele vai escapar desses ótimos locais, né? Então no início a gente tem uma temperatura alta, vai aceitando as piores soluções, e conforme ele avance e a temperatura diminua, ele vai começando a reduzir a probabilidade de aceitar pioras, e daí direciona um algoritmo para fazer o refinamento. Com uma relação um pouco de uma análise de custo-benefício, a gente notou que a utilização da têmpera ela é justificada, né? Apesar dela ter um grande custo computacional, né? O tempo ali de análise é muito interessante, ela tem um tempo menor, e a qualidade de ganho que a gente tem com relação ao resultado que a gente encontra, a gente entende aqui do grupo que faz muito sentido a utilização dela, né? Nesse tipo de algoritmo e de problema. Aqui, analisando um pouco os trade-offs de tempo e qualidade, né, a gente consegue visualizar que né, a têmpera, ela, embora mais demorada, ela vai entregar soluções de Makespan muito melhores, né? Porque a gente tem os Makespans muito mais juntos, né, conforme o MLR tem uma dispersão um pouco mais alta. Então, em relação ao crescimento, né, a têmpera ela vai crescer de uma forma bem previsível, assim, com relação ao número de tarefas, e a gente consegue daí ter uma visibilidade do processo, assim, em mais larga escala, sabe? Então, os valores mais altos do alpha, eles vão aumentar o número de interações e, consequentemente, o tempo de processamento, né? E a gente vai precisar de um ajuste entre custo e qualidade. Mas a têmpera ela vai oferecer uma estimativa muito clara do esforço computacional que a gente vai ter, mas assim, ó, o tempo de execução ele é uma variável dependente, assim, do rigor ali do índice de decaimento, assim, e da dimensão do problema que a gente vai ter. Assim, ó, analisando uma escalabilidade temporal, assim, das duas heurísticas, a gente consegue visualizar que o gráfico ele demonstra, assim, como o tempo de execução de ambos dos algoritmos ele vai se comportar com um aumento de número de tarefas, sabe? A gente pode ver que o tempo de execução da têmpera simulada ela vai crescer de forma mais acentuada com relação ao MLR, né? Principalmente em instâncias maiores. Isso que a gente conseguiu encontrar. Partindo para uma análise um pouco mais de degradação de qualidade, a partir do que a gente viu do gráfico anterior, a gente consegue analisar essa degradação, né? Assim, ó, basicamente, o crescimento do Makespan ela é uma consequência direta ali do aumento de complexidade com relação ao espaço de busca, né? O MLR ele vai sofrer uma degradação assim bem alta, porque a sua complexidade ali ela vai ser determinística, né? A natureza determinística do algoritmo, e vai acabar aprendendo em locais ótimos, né? Em ótimos locais, e isso resulta em Makespans assim altos. Um contraste com o que a gente tem na têmpera simulada, que demonstrou, né, uma escalabilidade bem superior, ele mantém um crescimento do Makespan, do CMax, né, muito mais controlado e de forma linear. Então isso significa que tipo, a têmpera simulada ela vai mitigar a degradação de qualidade, mantendo a eficiência mesmo com as escalas assim massivas de entradas. Aqui a gente daí consegue novamente visualizar essa escalabilidade, sabe, de tempo com relação ao número de Makespans. Assim, uma análise um pouco com relação à visualização anterior é que assim, a gente confirma a dominância assim, da têmpera simulada na utilização na utilização para a resolução desses algoritmos. É muito interessante
perdão, o que a Tempra ela vai conseguir fazer com relação ao MLR, tanto em questão de escalabilidade, questão de tempo ali. A previsibilidade que ela traz ali para conseguir resolver os algoritmos é muito interessante. Escalabilidade, aqui mais um gráfico de barras, né? Aqui a gente consegue fazer uma visualização de tempo por instância, né? Basicamente é isso. Com relação à vantagem, né? Que a gente visualizou ali, a Tempra ela vai ser muito superior, né, ao MLR. Ela se demonstrou assim muito melhor em todos os cenários praticamente que a gente testou, né? E essa consistência nesses ganhos foi muito importante assim para a gente entender que ela é uma boa opção assim para a gente estar aplicando. Aqui a gente tem um pouco da diferença de percentuais de qualidade, né? Do MLR melhor, e o negativo, o SA foi bem melhor, que é até para simular. Aqui um pouco dos padrões espaciais, tá? A gente viu que alguns heatmaps, né? Ele vai revelar as regiões do espaço com parâmetros onde a temperatura simulada ela vai obter melhores vantagens competitivas com relação à eficácia de busca de locais melhores. Aqui a gente tem um pouco da diferença de percentual. Assim, uma análise mais crítica, assim, ó, a gente tem que as explosões percentuais podem ocorrer em instâncias pequenas devido a denominadores reduzidos, o que pode inflar, né, ali a percepção de ganho que a gente pode ter nos algoritmos. A gente também teve a limitação da média isolada, né, que basear na conclusão apenas na média percentual pode ser enganoso, né, onde os outliers extremos eles podem desviar a nossa interpretação na performance do algoritmo. E a gente realmente sempre precisa de multimétricas, né? Por exemplo, a combinação de distribuição, o número de vitórias, a médias absolutas, para a gente conseguir ter uma imparcialidade dos resultados, né? Aqui a gente tem uma visualização, os outliers da diferença percentual. A gente notou um impacto muito alto no parâmetro alfa, né? Que é a sensibilidade ao resfriamento, onde o parâmetro, o alfa ali na tempra, ele vai ser muito determinístico, assim, em como o algoritmo ele vai melhorar conforme a entrada. As nossas considerações, né? Que a tempra ela se demonstrou muito superior, uma superioridade absoluta ali no Makespan, na estabilidade estatística, com ausência de outliers negativos críticos. A gente teve uma escalabilidade de performance muito grande utilizando a Tempera. A dinâmica de busca global, né? As setações de movimentos não monotônicos provou ser um mecanismo muito interessante para conseguir escapar de ótimos locais e buscar um espaço de busca de forma inteligente. E assim, trocar um algoritmo de MLR por um de temperatura simulada, apesar de ser um investimento muito necessário, que resultou em ganhos de qualidade muito grande, que superam amplamente o esforço temporal, né, que é a questão do tempo ali. E é basicamente isso. Espero que tenha entendido a nossa análise com relação à Tempra e o MLR. E novamente a gente entendeu que o MLR foi muito passado, assim. A Tempra conseguiu passar e performar muito melhor com relação ao algoritmo de MLR. Essa é a nossa apresentação. Muito obrigado.